O Mestre Jesus esteja conosco, permaneça conosco. Então é uma grande satisfação estarmos aqui hoje, nessa semana comemorativa ao Dia da Mulher. Amanhã é 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Então todas as mulheres se sintam abraçadas pela nossa casa, como também todos os homens que amam e respeitam as mulheres. Hoje nós vamos falar de uma grande mulher, o anjo da França, Joana d'Arc. Quando Jesus esteve aqui entre nós e começou as suas primeiras pregações, logo de início ele tinha uma grande multidão que o acompanhava. E nessa multidão ele escolheu 12 discípulos que ele começou a chamar de apóstolos, né? Então, entre esses discípulos, ele escolheu os 12 apóstolos. Eram os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Eram todos homens que nasceram na Galileia, com exceção de um. Judas nascera Iscariote, ou Queirote, que é uma região da Judéia, e se consagrava a pequeno comércio em Cafarnaum, no qual vendia peixes e quinharias. Judas era estouvado e inquieto, era daquelas pessoas impacientes, ansiosas. Quase sempre tomava a dianteira de Jesus nas deliberações importantes. Ou seja, era aquela pessoa que colocava a carroça na frente dos bois, como se dizia antigamente. E Judas amava muito Jesus, e ele julgava que Jesus seria o grande rei de Israel, mas ele queria acelerar esse processo. E um dia ele foi procurar o sumo sacerdote Caifás, e lá ele fez um acordo com Caifás. Caifás prometeu dar poderes a Judas e falou que o mestre seria preso somente por uma questão de segurança, que logo depois que tudo se restabelecesse, o mestre seria solto. E deu em recompensa para Judas 30 moedas de prata. Quando Judas viu o sofrimento de Jesus, né, que Jesus estava sendo humilhado, estava preso, ele se arrependeu e foi procurar Caifás para desfazer o acordo. Mas Caifás ignorou a Judas. E Judas passou a carregar um grande remorso em sua consciência e se enforcou no galho de uma figueira, numa figueira. Cerca de 2000 anos após a crucificação de Jesus, aproximadamente, o jornalista e autor brasileiro Humberto de Campos, em espírito, porque ele já havia desencarnado, ele teve um encontro com aquele espírito que um dia foi Judas. E ele perguntou a esse espírito se o remorso foi suficiente para ele limpar a sua consciência. E ele respondeu que não, que o remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Então, o remorso é importante nas nossas vidas, mas nós não podemos ficar presos a esse remorso. O remorso nos prepara para o arrependimento. Mas não basta nos arrependermos, temos que reparar o mal que cometemos. E Judas falou para Humberto de Campos: depois de minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial. Desde esse dia, fechei o ciclo de minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência.
Então Judas teve muitas oportunidades de reencarnar aqui na Terra, né, na Judéia, em Roma, em outros locais, e a sua última encarnação, ele nos fala que foi como Joana d'Arc, na França. Foi a sua última prova para resgatar seus débitos para com a própria consciência e tornar-se um espírito livre. Esses dados são confirmados por Leon Denis. Leon Denis foi um pensador espírita, médium e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec. E Leon Denis, ele tinha muita admiração por Joana de Ângeles, que depois passou a ser sua mentora. Então, Leon Denis, ele queria resgatar a memória de Joana de Ângeles, pois muitos incrédulos e materialistas consideravam que ela era uma grande farsa. Então, neste livro, Joana d'Arc, Médium, ele procurou fundamentar a missão da heroína Joana d'Arc com base nos preceitos espíritas. E Leon Denis sempre ligou as origens de Joana d'Arc aos celtas. Um dos espíritos que se manifestaram para Leon Denis falou a ele que as primeiras reencarnações de Joana d'Arc, as primeiras reencarnações de Judas, transcorreram durante o período céltico, no país de Armor. Os celtas eram grupos de povos que viviam na região da Gália, né? E eram povos mais ligados à espiritualidade, que já tinham grande amor à pátria e preceituava as virtudes. E Joana d'Arc possuía muito das qualidades dos celtas. O país de Armor, ou Armonique, ou Amórica, era um país que ficava ali na região da Gália, né? E essa confirmação, essa mensagem, foi confirmada por Joana d'Arc em janeiro de 1898, numa comunicação que ela deu para Leon Denis. Ela falou que múltiplas foram as existências que contribuíram para o meu progresso espiritual. Decorreram na velha Armonique. Foi lá que lentamente me encaminhei para o estudo das leis do espírito e para o culto à pátria. Então, Joana d'Arc, antes de reencarnar como Joana, ela teve muitas oportunidades de reencarnar ali nos locais da Europa, até que ela teve um vínculo forte com a França. Os celtas eram grupos que existiam 2 séculos antes da vinda de Jesus. E os celtas as mulheres celtas tinham direito praticamente iguais aos dos homens, inclusive ao tomar lugar nas linhas de batalha. Então, os celtas abordavam a mulher de uma forma muito especial. Elas tinham participação na sociedade, na religião, inclusive nas linhas de batalha, porque se achava que a mulher tinha que ter condições de defender o lar quando o homem não estava presente. E as mulheres celtas eram dotadas de grande sensibilidade e, portanto, tinham muita mediunidade. Então, elas eram tidas quase como deusas, porque elas faziam intercâmbio do mundo espiritual com os homens. Aqui está a casa onde Joana d'Arc nasceu, né, que tem algumas modificações, mas até hoje é visitada por turistas. Joana nasceu no dia 6 de janeiro de 1412. Alguns falam que foi em outubro, porque naquela época não tinha o registro assim.
Então ela nasceu em Dó-Ré-Mi e hoje é chamada Dó-Ré-Mi Lapuselle, em homenagem a ela. Morreu em 30 de maio de 1431 em Rouen. Era filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romé. Joana era uma menina boa e meiga, amada por todos, principalmente pelas pessoas pobres, porque ela fazia muita caridade, ela ajudava a todos. Era uma filha exemplar, ela auxiliava a mãe nos seus trabalhos domésticos e auxiliava o pai pastoreando o rebanho. Ela amava a pátria, amava a França e também gostava de ir para a igreja e amava orar, rezar. Ela gostava de contemplar o céu e as estrelas, amava a natureza, não sabia ler nem escrever. E adorava trabalhar, ela sempre gritava: viva o trabalho dignifica o homem. Na época que Joana nasceu, estava ocorrendo a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos. Era uma guerra entre a Inglaterra e a França. Não era bem uma guerra entre patrícios, porque existiam muitos franceses que moravam na Inglaterra há muito tempo e muitos ingleses que habitavam o norte da França. Mas em 1422, a nação francesa estava dividida em duas partes. A parte norte pertencia à Inglaterra e aos borgonheses. Os borgonheses eram franceses que eram aliados aos ingleses. E a parte sul pertencia ao príncipe herdeiro, que era chamado Delfim, na época era o Delfim Carlos, e aos seus aliados. Então aqui nós temos Chinon, que é onde o príncipe habitava. Reims, que é onde ele deveria ser coroado. Era tradição o príncipe ser coroado na Catedral de Reims. Dó-Ré-Mi, onde Joana d'Arc nasceu. Orleans, que era um ponto importante, porque aí em Orleans existia uma ponte em que os ingleses impediam os franceses de passarem para a parte norte. Portanto, o príncipe não poderia ser coroado, porque os franceses não poderiam passar lá para a parte norte. Temos Paris, que é a atual capital da França, e Rouen, onde Joana d'Arc desencarnou. Nessa época, os soldados franceses eram poucos e a moral estava enfraquecida pelas sucessivas derrotas que eles tinham. Faltava um chefe capaz de conduzir as tropas. E se o equilíbrio não retornasse, a França desapareceria. E foi como um raio de luz vindo do alto, em meio dessa noite de luto e de miséria, que apareceu Joana d'Arc, nos diz Leon Denis. Ela vem do mundo mais brilhante do que o vosso, ou seja, o espírito de Joana d'Arc já habitava mundos mais evoluídos que o nosso, quando ela reencarnou como Joana d'Arc. Por volta de 13 anos, Joana d'Arc começou a ouvir vozes, a ter visões mediúnicas, né? E ela viu uma figura angélica pela primeira vez, cercada de outras formas radiantes. E um desses espíritos falou para ela: Joana, filha de Deus, sê boa e cordata, frequenta a igreja, põe tua confiança no Senhor. Então, Joana já frequentava muito a igreja, adorava orar, mas eles estavam falando para ela fortalecer ainda mais a sua fé. De outra vez, esses espíritos falou para ela: é preciso que vás em socorro do Delfim, para que por teu intermédio ele recobre o seu reino. Aí Joana falou para o espírito: sou uma pobre rapariga que não sabe cavalgar nem guerrear.
Aí o Espírito falou com ela: filha de Deus, vai, serei teu amparo. Então, e mais tarde, Joana de Ângeles atribuiu esses espíritos a Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel. Então, Joana, ela ficou meio confusa, né, meio indecisa, porque ela não sabia nada da guerra. Lá em Dó-Ré-Mi, onde ela habitava, era um local mais afastado e as notícias da guerra não chegavam lá. E ela não sabia guerrear, não sabia lutar, e ela ficou assim, meio indecisa. E aí podemos questionar: por que escolheu Deus a mão de uma mulher para tirar a França do túmulo? Então, por que Deus escolheu uma mulher? Porque esse espírito não reencarnou como homem, já que nós sabemos que o espírito não tem sexo. Ora reencarnamos como homem, ora reencarnamos como mulher. Então, não seria mais fácil se ela tivesse reencarnado como homem? São os benfeitores que respondem: se Deus, aquilatando da fraqueza dos fortes e da prudência dos avisados, preferiu salvar a França por intermédio de uma mulher, de uma menina, quase criança, foi sobretudo para que, comparando a fragilidade do instrumento com a grandeza do resultado, o homem não mais duvidasse. Foi para que visse claramente nessa obra de salvação o efeito de uma vontade superior à intervenção de uma potência eterna. Então, naquela época, os homens estavam perdendo o endereço de Deus, estavam se esquecendo de Deus. A própria igreja não estava preocupada em incutir a fé nos fiéis. A igreja estava preocupada mais com as questões materiais do mundo. E os espíritos continuam: quando os homens se esquecem do dever, Deus lhes manda um mensageiro, um auxiliar, para que possam cumprir com mais facilidade e também mais ativamente a tarefa que lhes incumbe. Joana d'Arc é um desses Messias. Deus a envia para salvar um povo que agoniza e ao qual, entretanto, grandes destinos estão reservados. Então, quase todos os emissários divinos nascem no meio simples, né? No meio dos pobres, dos humildes, assim como fez o nosso Mestre Jesus. Joana d'Arc também nasceu no meio dos humildes. E por que Deus escolheu ajudar justamente a França? Existiam tantos países que estavam quase acabando ali. Por que Deus quis ajudar a França? Então, os espíritos nos falam que naquela época a França já estava sendo preparada para receber os grandes espíritos da época do Iluminismo. Seria a época de grandes mudanças do pensamento, grandes descobertas, inclusive a época da codificação espírita. E esses espíritos que vêm com a missão, até mesmo os corpos deles são preparados bem antes. Então já estava sendo preparado o patrimônio genético da França para receber esses espíritos depois. Então, se a França desaparecesse, provavelmente atrasaria em séculos o nascimento do espiritismo e diversos outros avanços indispensáveis à evolução da humanidade. Então, atrasaria a evolução de toda a humanidade. Quando chegou aos 17 anos, mais ou menos, Joana d'Arc estava com 17 anos, a guerra estava chegando em Dó-Ré-Mi. Então, ela resolveu confiar plenamente suas vozes e acreditou em sua missão. Joana estava resolvida a obedecer antes a Deus do que aos homens, porque sair de casa naquela época para uma mulher
era bem complicado. Então dizem que ela saiu até escondida de seus pais e depois mandou uma carta para eles explicando tudo. Ela foi para uma cidade vizinha acompanhada de seu tio Durand Lachar, que era um dos únicos que acreditava nela, na sua missão. Eles foram procurar o comandante Robert Bittencourt, que era amigo do tio dela. E Joana nunca havia visto o comandante Robert. E chegando lá, ela falou para ele: reconheci-o graças à minha voz. Foi ela que me disse, está ali ele. Ela foi direto ao comandante. E falou para ele da sua missão, da libertação de Orleans e da coroação do rei Carlos na Catedral de Reims. O comandante ficou assim meio indeciso e ela lhe anuncia a derrota dos franceses na jornada de Arenques, no instante mesmo que acabava de verificar-se. Então, arenques são pequenos peixes gordos, né? E o rei queria interceptar um comboio de arenques destinados à guarnição inglesa. E muitos franceses morreram nessa guerrilha. Joana d'Arc falou isso no momento que estava acontecendo e depois foi confirmado. Então, o comandante resolveu acreditar em Joana d'Arc e lhe deu uma pequena escolta. Joana d'Arc foi para Chinon, né? Ao encontro do Delfim Carlos. E os dons da Joana d'Arc todo mundo já sabia, já tinha se espalhado. E o Delfim queria testá-la. Então, o Delfim, né, o futuro rei, tirou sua roupa, trocou de roupa com o amigo e pediu para que o amigo sentasse no trono. E ele ficou ali no meio da multidão. Quando Joana d'Arc chegou perto do trono, falou para o homem que estava lá: você não é o rei. E foi andar ali no meio das outras pessoas e se ajoelhou na frente do verdadeiro rei, do Carlos VII. E falou para ele: sou mensageira de Deus, enviada para dizer ao Senhor que és o verdadeiro herdeiro da França. E, em particular, falou para ele outras coisas que só ele sabia. Então, ele acreditou em Joana d'Arc. Mas ela ainda foi submetida a um interrogatório com os bispos e os cardeais. E ainda teve que suportar muitas humilhações e sofreu o exame feito por matronas para verificação de sua pureza. Então, para ser uma enviada de Deus, conforme a igreja aceitava, teria que ser uma virgem. E as matronas foram verificar a virgindade de Joana d'Arc. E ela ainda passou diante de uma comissão de inquérito composta de 20 teólogos, né? E Joana d'Arc, apesar de camponesa, possuía uma elegância de modos, causava admiração a todos os fidalgos. Toda a corte adorava aquela dama. Ela saiu brilhantemente nesse interrogatório. Alain Charter fala que era um belo espetáculo vê-la disputar, ela mulher contra os homens, ignorante contra os doutores, só contra os adversários. Então, o Delfim Carlos otorgou o título a ela de chefe da guerra e um comando de uma pequena tropa. E Joana d'Arc, então, vai para Tours fazer a sua armadura e seu estandarte. Mas faltava uma espada. Então, os espíritos lhe sopraram ao ouvido que havia uma espada escondida por séculos de trás do altar de Santa Catarina. Então, Joana d'Arc pediu que alguém buscasse a espada. Fala que a espada estava toda enferrujada, mas foi só passar um paninho, ela ficou novinha. E Joana d'Arc amava muito mais ao seu estandarte do que a sua espada.
ela nunca matou ninguém, ela falou. Então, Joana d'Arc estava na guerra por amor à pátria. Era seu único objetivo, amor à França. E ela, apesar de estar na guerra, ela cultivava os bons sentimentos, né? A piedade, o respeito, e opõe-se aos massacres, e sempre oferece a paz antes de atacar. Nunca tirou nem ordenou que se tirasse a vida de ninguém. Então ela foi para Orleans. A Batalha de Orleans já estava acontecendo. Essa batalha durou aproximadamente 6 meses. Joana d'Arc reuniu em Blois com o exército por 12 dias e partiu com as forças nacionais para a Batalha de Tours, na qual alcançou a vitória levantando o sítio de Orleans. Então ela foi na frente da sua tropa e enfrentou os ingleses. E em 5 dias ela ganhou essa batalha, que já estava por 6 meses, né? Então a tropa entrou triunfante na cidade de Orleans. Mais uma semelhança com a vida de Jesus, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E pelo feito, Joana ganhou do povo a perpétua e carinhosa a alcunha de Virgem de Orleans. Ela ganhou a batalha principal, mas teria que ganhar outras batalhas menores. E em 5 dias, então, bastaram para ela desassediar Orleans, 8 para livrar o inimigo de todo o vale do Líger, 15 para conquistar a Champagne, ao todo 2 meses apenas para reerguer a França e seu abatimento. Então, Joana d'Arc sempre orava junto com os soldados antes de ir para a batalha, né? E ela não conhecia nada de guerra, mas as vozes lhe comandavam. E em 2 meses ela repara todos os desastres, né? Reconstituíra, moralizara, disciplinara, transfigurara o exército e resguardara todas as coragens, né? Reerguera todas as coragens. E ela socorre, depois que terminava as batalhas, ela socorria os feridos, mesmo os feridos ingleses. E dizia aos seus soldados: deixai-os ir, não os mateis, a mim me basta que se retirem. Então agora o rei poderia ser coroado. Antes de ir para Reims, Joana falou para o rei: não durarei mais que 1 ano, Senhor. É preciso, pois, que me aproveitem bem. Então os espíritos já haviam anunciado para ela que ela iria morrer, mas não falou como nem quando, é lógico, né? E o rei foi coroado no dia 17 de julho de 1429. Joana d'Arc estava lá presente. Em dezembro do mesmo ano, ela recebeu o título de nobre. E como toda pessoa que sobressai, aí começaram as invejas, as intrigas, os falatórios, e a elite francesa, incluindo o rei, aos poucos preludiaram a traição através da displicência, inveja e intrigas contra Joana d'Arc. Então o rei estava com medo que Joana d'Arc lhe tomasse o trono, porque ela já estava muito popular, né? O povo amava muito Joana d'Arc e passou a não auxiliá-la mais na guerra, né? Ela recusava os pedidos de reforços, os pedidos de mantimentos, e Joana d'Arc passou a ganhar umas guerras, a perder outras, mas ela falava: nada receio senão a traição. Então aqui nós vemos o que é uma mente culpada. Inconscientemente, ela ainda guardava em sua mente a traição que ela fez a Jesus, né, como Judas.
Então, muita coisa, né? A gente tem que buscar as vidas passadas para entender, né? A gente tem que se conhecer. E ela achou que a França não poderia ser considerada livre se Paris continuasse a ser governada pelos ingleses. Então, ela queria libertar a França. Mas ela foi presa no exterior das muralhas de Compiègne em 23 de maio de 1430, pelos borgonheses e entregue aos ingleses. Então, nesse local próximo da França, ela foi presa pelos próprios franceses que eram aliados dos ingleses. Eles poderiam ter matado Joana d'Arc ali, mas eles não queriam que Joana d'Arc morresse como heroína, e sim como uma bruxa. Então, a intenção era entregá-la para a Inquisição. E eles venderam Joana d'Arc por 10.000 libras em ouro, muito mais do que as 30 moedas de prata que Judas recebeu. E ela foi presa em Rouen, né? E antes de ser capturada, ela implorou aos guias que fosse morta, né? Com medo dos tormentos do cárcere. Mas os espíritos falaram a ela: recebe tudo com resignação, é preciso que assim se faça. E Joana d'Arc, quando se feria, ela se recuperava rapidamente, porque ela tinha auxílio dos espíritos amigos. E mal se recuperava, ela levantava e ia para a batalha. Fala que teve dias que ela passou o dia inteirinho com um pedacinho de pão. Então, tem que ter um corpo preparado para isso, né? Então, ela foi presa nesse castelo de Rouen e, mais precisamente, nessa torre aí na frente, e passou por um interrogatório que foi uma verdadeira tortura mental, destinada a confundi-la e a levá-la ao desespero. Tentaram mesmo envenená-la, mas ela enfrentou tudo com inteligência e coragem, sustentando até o fim que as suas vozes não o haviam enganado. E já mais para o final, uma dessas vozes falou para ela: tem coragem, serás libertada por uma grande vitória. Então, Joana d'Arc, na sua inocência, achava que era a liberdade do corpo físico. Mas após o interrogatório de 14 meses, ela foi considerada culpada, declarada bruxa e herética e condenada à morte na fogueira, porque eles achavam que só através das chamas poderia se queimar uma bruxa. E Carlos Magno nada fez Carlos VII nada fez para libertá-la. Como rei, ele poderia ter feito alguma coisa. Assim também, como quando ela foi presa, os soldados poderiam tê-la ajudado e ninguém fez nada. Mas o espírito de Joana d'Arc perdoou a todos, né? E numa comunicação mais tarde, Joana d'Arc fala que não apenas perdoou, mas conseguiu reunir alguns dos seus inimigos e traidores em reencarnações entre os séculos 19 e 20 para trabalharem em prol do espiritismo. E ela sustentou até o fim, nos seus últimos momentos: sim, minhas vozes vinham do alto, minhas vozes não me enganaram, minhas revelações eram de Deus. Tudo o que fiz, fi-lo por ordem de Deus. E no seu último suspiro, ela gritou: Jesus. As cinzas de Joana d'Arc foram lançadas no rio Sena. Aqui nós temos o percurso que ela fez, desde Domremy, onde ela nasceu, até Rouen, onde ela foi
presa. Em 1456, a Igreja anulou o julgamento que condenou Joana d'Arc à morte. Em 18 de abril de 1909, ela foi beatificada. Em 16 de maio de 1920, foi considerada Santa Joana d'Arc. Em 1922, a padroeira da França. E Joana d'Arc hoje é amada em todo o mundo, até mesmo pelos ingleses. Dizem que lá em Londres, na Inglaterra, tem uma catedral que tem um local de honra, no local de honra tem a estátua da Santa Joana d'Arc. Então, esse guerreiro perfeito foi uma mulher. Portava o coração como escudo, a fé era sua espada. Então, Joana d'Arc nos mostrou que as verdadeiras virtudes estão no espírito. Não importa se ele reencarna como homem ou se ele reencarna como mulher. E que Jesus nos abençoe e abençoe em especial a todas as mulheres que são guerreiras por natureza, mãe por instinto, profissional por competência, esposa por amor, dona de casa por habilidade. E muito obrigada pela atenção de vocês.